Pastor John, aqui está a minha pergunta. Tenho amigos cristãos que acreditam que o álcool e as drogas, principalmente a maconha, são coisas moralmente boas a serem recebidas, no espírito do que Paulo diz em 1 Timóteo 4,4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável. Mas eu sei que Paulo também diz em 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Pelo que podemos agradecer a Deus e pelo que não podemos agradecê-lo? De que maneira você qualificaria o nada deve ser rejeitado de Paulo? Quando meu amigo tenta agradecer a Deus pela maconha, que acho que não beneficia a sua vida e que é ilegal para ele usar, eu fico muito preocupado, pastor. Certo, você deveria estar preocupado. Fico feliz que nosso ouvinte tenha chegado ao ponto em que perguntou de que maneira você qualificaria o nada deve ser rejeitado de Paulo. Porque esse é realmente o problema. A questão não é pelo que posso agradecer. Paulo ensina que devemos dar graças por tudo. Em Efésios 5:20 ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não significa dar aprovação moral a tudo. Significa antes que reconhecemos que na providência de Deus, Ele faz tudo servir a seus propósitos sábios e amorosos, mesmo algumas coisas muito dolorosas e até pecaminosas. Não acho que a pergunta-chave seja pelo que devemos agradecer a Deus. Quando Paulo disse em 1 Timóteo 4,4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Paulo está dizendo, é para isso que tudo existe. Para revelar a bondade de Deus e despertar na alma humana a ação de graças. Em outras palavras, devemos usar apenas a criação e toda ela da maneira que foi projetada para ser usada, ou seja, com ação de graças. Então, nosso ouvinte diz que a verdadeira questão é o que Paulo quer dizer quando diz que nada na criação deve ser rejeitado? E ele está certo, eu acho. É certamente a pergunta que me preocupa. Acho que Paulo quer dizer que nada deve ser rejeitado por ser ritualmente impuro. De acordo com Marcos 7,19, Jesus declarou todos os alimentos puros. Então, eles são todos legais, não devem ser rejeitados. Nenhuma das leis alimentares do Antigo Testamento se aplica mais. Eles eram uma maneira temporária de Israel se destacar das nações. A Igreja não pretende mais se destacar das nações dessa forma com leis alimentares. Nada é ritualmente impuro para o cristão nesse sentido. É lícito, é tudo lícito. Nenhum deve ser rejeitado como ritualmente proibido, o que também significa que os falsos mestres, em 1 Timóteo 4, que proibiam o casamento e exigiam abstinência de alimentos, como citado em 1 Timóteo 4:3, estavam voltando ao antigo caminho legal em vez de andando na liberdade de Cristo. Mas dizer que nada deve ser rejeitado como ritualmente impuro não significa que tudo deve ser comido ou bebido, mesmo com ação de graças, porque há outros fatores a serem levados em conta que Paulo não menciona aqui. Porque não é a questão com os falsos mestres em 1 Timóteo. Mas nosso ouvinte está certo ao dizer que ele deveria trazer os princípios de Paulo de 1 Coríntios, porque eles são relevantes quanto ao que devemos ou não rejeitar. Acho que há pelo menos 3 princípios que Paulo menciona quanto ao que fazemos com a natureza, a bondade da natureza. Um deles é o amor. 1 Coríntios 10, 23-24 diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Portanto, não dizemos simplesmente, sou livre, todos os alimentos são limpos e é isso, eu como o que eu quero. Não, não é assim que um cristão fala. Nós, cristãos, perguntamos, será útil? Será lucrativo? Outras pessoas se beneficiarão do meu prazer neste uso disso? Esse é o princípio do amor. Então, em 1 Coríntios 6,12, ele traz 2 outros princípios. Paulo diz,
todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mesmo começo, mas ele continua de forma diferente quando diz: mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isto é, não serei controlado, dominado, escravizado, nem mesmo por coisas que são boas. Aqui o princípio parece o mesmo que vemos em 1 Coríntios 10, mas não é bem assim. Em vez de dizer, busque o bem do próximo no que você come, ele diz, não serei dominado ou escravizado por nada. Você pode dizer que este é o princípio do amor próprio, um amor próprio adequado. Esteja atento para não ser viciado, atento para não ser danificado. Acho que esses seriam os 2 princípios que Paulo está nos passando. Princípio número 1. Está tendendo para a minha escravidão? Isso está fazendo de mim um escravo? Estou fora de controle aqui? Eu sou totalmente dependente dessa coisa? Princípio 2. Isso está me machucando? Isso está me prejudicando e sendo como um mestre em minha vida? Assim, pelo menos 3 princípios colocam limites à afirmação nada deve ser rejeitado. O primeiro é o amor. Pense, isso ajuda ou prejudica os outros? O 2 é vício. Vou ser escravizado? Isso já está me escravizando. 3. Danos ao meu corpo ou alma. Isso vai me dominar. Talvez a maneira mais clara de mostrar aos amigos do nosso ouvinte que eles realmente não querem dizer isso quando dizem, já que tudo que Deus fez é bom, absolutamente nada deve ser rejeitado. Eles não querem dizer isso porque sabem muito bem que existem cogumelos que vão te matar se você comê-los. Existem algumas pessoas com alergias tão severas ao amendoim que morreriam se comessem um amendoim. Você sabia que eles nem deixam você comer amendoim no avião quando essas pessoas estão a bordo? Eles não servem amendoim, eles sabem disso. E os seus amigos também sabem disso. Eles mesmos fazem distinções. Portanto, as perguntas aqui são as seguintes. A cannabis é útil para os outros quando a usamos? A cannabis é viciante para minha mente? É prejudicial para a mente ou para a alma? Essas são as perguntas-chave. Para concluir, eu quero fazer um pequeno exercício de memória. Quando vim para a Igreja Batista Bethlehem, há 43 anos como pastor, o pacto, a aliança dos membros da igreja dizia o seguinte: nos comprometemos a abster-nos do uso e venda de bebidas alcoólicas, o que significava que a abstinência era exigida para ser membro da igreja. Agora, eu disse aos líderes quando cheguei, isso é seriamente antibíblico. Embora eu mesmo veja boas razões em nossa cultura, em nossos dias, com minha personalidade para não beber, isso não é um requisito bíblico para ser membro de uma igreja. E então, como nós mudamos isso? Nós mudamos votando. Quase me custou o emprego, mas a votação determinou a mudança. Como mudamos a aliança, o pacto dos membros? Nós a tornamos mais radical. Quero que você ouça o texto final. Nos comprometemos a buscar a ajuda de Deus para nos abstermos de todas as drogas, alimentos, bebidas e práticas que tragam danos injustificados ao corpo ou ponham em risco nossa própria fé ou a de outras pessoas. Portanto, não apenas o álcool ou a maconha ou qualquer outra coisa, mas todas as drogas, toda a comida, toda a bebida e todas as práticas. A maneira como analisamos o que comemos, bebemos ou fazemos é esta. Traz dano injustificado ao corpo, ou põe em risco a nossa própria fé ou a fé de outras pessoas? Acho que é uma boa aplicação dos princípios mostrados por Paulo no Novo Testamento.